E aí, galera, tudo tranquilo com vocês? Bom, hoje então eu vou postar esse primeiro vídeo, né, do nosso Descomplicando o Processo Civil. E como eu falei, o objetivo aqui não é esgotar, né, todos os temas de processo que eu vou trazer aqui para o nosso grupo, né, para o nosso canal, mas sim trazer de forma simples, descontraída, uns principais conceitos para que possa contribuir na atuação de vocês, nos estudos, né? Eu vou fazer como eu faço em sala de aula. Claro que eu não vou ter aqui a participação direta dos alunos, né? Mas eu vou tentar falar bem claro, bem tranquilo, para que a gente possa, né, compreender melhor o processo civil. E para começar, a gente vai falar sobre a teoria geral do processo, né? Não sei ainda quantos vídeos e quais os tópicos, né, que eu vou trazer para vocês, mas nesse nosso vídeo de hoje eu vou fazer uma pequena introdução sobre a teoria geral do processo, porque na verdade a teoria geral do processo ela serve como base para o estudo do processo, não só processo civil, mas como processo penal, processo trabalhista, né? Com regras e princípios, né, que vão ser utilizados aí na atividade jurisdicional. A gente vai rever princípios, organização do judiciário, norma processual no tempo. Nós vamos ver também sobre a questão de litisconsórcio, condições da ação, pressupostos processuais, né? Mas a gente primeiro vai falar um pouquinho sobre a atuação do Estado na prestação da tutela jurisdicional. Eu até na semana passada, né, fiz um vídeo na porta do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, e perguntei se a gente poderia afirmar que a solução de conflitos ela é exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário. Algumas pessoas me responderam, mandaram mensagem para mim dizendo que não, que hoje, né, que o Judiciário ele não é o único capaz de resolver conflitos, que existem outras formas, meios alternativos de solução de conflitos. E é verdade, tá? Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O que é importante hoje a gente está revendo, né, é a questão da intervenção do Estado na solução do conflito, porque nem sempre foi assim, né? Existia a chamada autotutela, que as partes que estavam envolvidas em um conflito, elas mesmas tentavam resolver esse conflito. O grande problema é que às vezes essa solução de um conflito pelas próprias partes envolvidas, ela não trazia realmente, vamos dizer assim, uma justiça, né? Muitas vezes prevalecia a vontade do mais forte, né? Eu não tinha um terceiro que de forma imparcial iria intervir e verificar e solucionar o conflito entre duas partes. Então, por isso que a autotutela, ela praticamente não existe hoje. É claro que existem algumas exceções em que o próprio Estado ele permite, né, a autotutela. A gente pode falar que é uma autotutela legal. Em alguns exemplos a gente pode citar quando uma pessoa ela age em estado de necessidade, legítima defesa. Então são situações em que o legislador permite que a própria parte, né, defenda um direito, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, mesmo sendo uma autotutela, há a intervenção do Estado. Um outro exemplo também, que é clássico, é a defesa da posse. Quando o possuidor ele se sente ameaçado, né, de perder a sua posse, ou já perdeu, e no intuito de defendê-la ou de reavê-la, poderá, mediante emprego de força moderada, defender a sua posse. A discussão que fica em torno disso é o que é força moderada para a defesa da posse.
Mas isso aí é um outro assunto para a gente discutir em outro momento, tá? Então, em razão dessa proibição, o Estado ele começa a fortalecer e ele passa a ser o único responsável na solução dos conflitos. Eu tenho, então, as partes envolvidas no conflito, vamos imaginar aqui, eu tenho uma dívida para pagar, eu não cumpro com a obrigação de pagar essa dívida, então o credor, numa tentativa extrajudicial, não houve êxito, então não há a possibilidade da autotutela. Então ele tem que provocar o judiciário para que o judiciário, então, substitua as partes na solução do conflito. Então eu tenho lá o credor de uma quantia, o devedor, então eu tenho o autor, eu tenho o réu. E aí o Estado passa a ser um terceiro que está acima do interesse das partes, substituindo as partes na solução daquele conflito. E aí no final o juiz, quando proferir a sentença, ele vai dizer se realmente o direito ele é do autor ou se o réu conseguiu provar que o autor não teria direito àquilo. Mas isso hoje é feito através dos órgãos do judiciário, né? Quando ele é provocado, ele presta a sua tutela jurisdicional, né? Então hoje, quando o Estado ele proíbe a autotutela, né, ele está dizendo que ele é o único responsável por exercer a atividade jurisdicional. Quando ele fala que ele é o único responsável por exercer atividade jurisdicional, ele está dizendo o seguinte: eu sou um Estado fortalecido, portanto eu sou detentor da atividade jurisdicional. Portanto, a jurisdição ela é exercida pelos órgãos do judiciário. Então eu posso dizer que a jurisdição é um poder, soberania do Estado, dever, proibiu a autotutela. Então, sempre quando houver um conflito e for provocado, o judiciário tem que resolver aquele conflito. Poder, dever do Estado de solucionar conflitos quando for provocado. Quando eu digo quando for provocado, quer dizer então que o Estado ele é inerte, os órgãos do judiciário são inertes, eles só agem quando forem provocados. É o princípio da inércia da atividade jurisdicional. Só que quando ele é provocado, ele está obrigado a prestar a atividade jurisdicional em razão dessa proibição da autotutela. Só que a gente sabe que hoje, né, as demandas, nós temos uma sociedade muito conflituosa, então as demandas são inúmeras. E o Estado ele não está conseguindo prestar essa tutela jurisdicional de forma eficaz. Os processos têm demorado, né? São inúmeros processos. Mesmo hoje com a possibilidade de se ter os processos eletrônicos, mesmo assim o judiciário ainda não consegue desafogar e acabar com essa morosidade. Então aí eu venho com outras possibilidades de solução de conflitos. Eu tenho então chamado meios alternativos de solução de conflitos. Aí a gente pode entender como meio alternativo de solução de conflito, por exemplo, a arbitragem. Hoje a arbitragem ela está crescendo e muito. O que é a arbitragem? São câmaras arbitrais que são criadas, que não são vinculadas ao judiciário e que as partes de comum acordo resolvem utilizar aqueles órgãos arbitrais para decidir determinadas demandas. É claro que existe uma limitação da lei, que vai dizer que não é qualquer demanda que poderá ser resolvida na arbitragem. Mas se for dentro do limite da arbitragem, as partes podem optar de, ao invés de utilizarem o judiciário, utilizarem a arbitragem através do procedimento arbitral. E aquilo que ficou decidido na arbitragem, a lei equipara
com uma sentença proferida pelo judiciário. Então, a sentença arbitral é equiparada com a sentença proferida pelo judiciário. É uma forma de tentar tirar um pouco do judiciário essa solução de conflito. Nós temos também a autocomposição. A autocomposição é quando as próprias partes chegam no consenso e resolvem de forma amigável uma situação, um litígio qualquer. Aí hoje nós temos a mediação, nós temos a conciliação, nós temos mediação extrajudicial, conciliação extrajudicial. São formas de construir junto às partes a solução de um conflito. E aí se dá fora do judiciário. Então hoje existem várias outras maneiras de se tentar solucionar conflitos, além daquela maneira tradicional de provocar o judiciário para que o juiz, então, julgue e determine ali numa sentença se o autor está obrigado a algo ou não, tá? Então, por isso que a gente não pode mais afirmar que essa solução de conflitos ela é exclusiva do judiciário. Voltando na arbitragem, e aí a gente encerra esse primeiro vídeo, voltando à arbitragem, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque muitos fazem críticas à arbitragem dizendo que o procedimento arbitral viola a própria Constituição Federal, quando lá no artigo 5º, inciso 35, deixa previsto que a lei não pode excluir da apreciação do judiciário lesão, ameaça ao direito. E aí a arbitragem, se as partes fazem uma convenção, pactuam que vão utilizar a arbitragem, isso está violando o artigo 5º da Constituição, porque está violando a inafastabilidade do Poder Judiciário na solução de conflito. Só que a arbitragem, gente, primeiro, as partes escolhem livremente. Elas não são forçadas a utilizar o procedimento arbitral, só se houver um comum acordo. E existem limites, não é qualquer demanda. Aquelas demandas em que um Estado tem interesse, exemplo, quando há interesses de incapaz, eu não posso resolver na arbitragem. Na arbitragem, eu só resolvo conflitos relacionados ao direito patrimonial e que sejam disponíveis. Direitos indisponíveis, que o próprio Estado tem interesse nesses direitos, não podem ser resolvidos na arbitragem. Então, em razão disso, não há violação a esse princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Ok? Bom, gente, então, assim, o objetivo é esse. Trazer alguns conceitos, né, de forma mais genérica, para que possa contribuir, né, com o aprendizado, com a prática de vocês. Claro que ainda nesse início vai ser mais teórico, porque a gente está estudando teoria geral, mas depois que a gente for estudar certos institutos, por exemplo, norma processual no tempo, litisconsórcio, condições da ação, pressupostos processuais, aí eu consigo trabalhar de forma mais objetiva dentro mesmo dos casos que acontecem no judiciário. Beleza? Mas então é isso, gente. Na sexta-feira eu já posto o próximo vídeo no nosso canal, dando continuidade, por enquanto, na teoria geral do processo, em que a gente vai estudar os princípios, ok? Então valeu, pessoal, até mais.